bom dia. Retornamos aqui do nosso breve intervalo. Eu gostaria de lembrar a vocês que essa videoconferência está sendo transmitida pelo endereço www.escolasdegoverno.sp.gov.br. Repetindo, www.escolasdegoverno.sp.gov.br. Gostaria de lembrar para vocês também o e-mail para envio de perguntas, né? Que é o fundap.vc@fundap.sp.gov.br. Repetindo, fundap.vc@fundap.sp.gov.br. Chegou uma pergunta aqui para a gente, mas antes disso eu gostaria de avisar vocês que nós temos aí 215 acessos por streaming e um total de 46 acessos nos polos. É isso? Isso. Bem, Anderson, obrigada novamente por estar aqui conosco. Tá? Eu gostaria de lembrar vocês, antes do Anderson responder a pergunta, que as perguntas que o Anderson fez hoje aqui pra gente devem ser enviadas para o e-mail ckdrh@gmail.com. Repetindo, ckdrh@gmail.com. Esse e-mail ele deve conter aí também nome completo, RG, unidade e cargo do servidor. Lembrando que esses dados são importantíssimos para a emissão dos certificados de participação. Tá? Nome completo, número do RG, a unidade e o cargo do servidor. Anderson, a pergunta que chegou aqui pra gente é do Sebastião e ele trabalha na penitenciária de Havaiandava. Ele pergunta: o que fazer com um colaborador seu que não quer mais fazer certo serviço, se não tem outro que faça? Muito boa pergunta, Lívia. Aí a gente tem alguns fatores interessantes relacionados a essa pergunta. Sebastião, é assim, a sua pergunta ela tem, obviamente, um direcionamento na questão do uso do tempo e tem também um direcionamento no que diz respeito a aspectos de liderança, né? Enfim, porque liderar, só para a gente entender aqui algum contexto, liderar é fazer com que façam, né? Fazer com que decidam por fazer. No que diz respeito ao aspecto de gestão de tempo, fica novamente aquela dica de questionar esse colaborador no sentido de o que impede ele de fazer, né? Começamos com isso. Afinal de contas, o que realmente está impedindo ele de fazer aquilo que ele não declarou não querer fazer ou percebe-se que ele não quer fazer ou não gosta de fazer. Aí nós temos um fator relevante. Nenhuma outra pessoa faria isso, né? Nesse sentido, você tem que colher o fato impeditivo. Afinal de contas, o que é que está impedindo ele de fazer? Pode ser especificamente uma questão de gosto, né? Ele não gosta de fazer aquela coisa. Aí tem um detalhe interessante. Tem uma série de coisas que nós fazemos, que decidimos fazer, mesmo sem gostar de fazer isso. Por quê? Queremos, obviamente, o resultado disso. Então você tem que colher esse fato impeditivo, o que te impede, o que está te impedindo de fazer. Você questiona esse seu colaborador, Sebastião, e verifica qual é o ponto. Nesse sentido, fica aqui mais uma dica. Quando você souber o que é que está impedindo, e pode ser uma questão puramente emocional, né? Você lembre-se que existem duas forças impulsoras que nos fazem decidir fazer as coisas. A primeira delas é buscar um prazer. Fazemos coisas em busca de um prazer, seja porque gostamos daquela atividade ou porque, apesar de não gostar da atividade, gostamos do resultado que ela nos proporciona. Então, busca de prazer. A segunda força impulsora é evitar um sofrimento. Fazemos alguma coisa, seja porque não gostamos daquilo, não importa, mas fazemos alguma coisa para evitar coisas piores, coisas que gostamos menos.
Quando você souber o fato impeditivo, o que é que efetivamente impede a pessoa de fazer, que pode ser falta de recurso, pode ser falta de gosto, pode ser falta de interesse, pode ser percepção de dificuldade da parte dela, incerteza. Então você vai ter mais informações, né, vindas direto da fonte, a própria pessoa, para que você possa então identificar se você vai ampliar a percepção dessa pessoa dos prazeres resultantes dessa atividade ou dos problemas que a falta dessa atividade poderia proporcionar a essa pessoa ou ao setor que ela representa. Se tiver alguma coisa boa que essa atividade dê de resultado para essa pessoa, isso tem que ser fortalecido, para que ela então passe a decidir fazer isso por conta desses resultados. Se tiver algo ruim que ela não quer por não fazer essa atividade, então este algo ruim deve ser fortalecido também para que ela fuja, fazendo essa atividade, ela fuja desse algo ruim. Buscar prazer e evitar sofrimento. Você fortalece aquilo de acordo com o que ela lhe responder. Se for uma questão, mais uma dica, aquela tela dos problemas que a gente falou, né? Que pode ser uma dúvida, uma incerteza ou uma dificuldade. Se for porque ela está tendo uma dificuldade em fazer isso, então tem que ser fornecido mais recursos para ela. Sejam recursos instrucionais, comportamentais, acompanhamento ou mesmo recursos maquinários, dependendo do que for a atividade, né? Um equipamento adequado e tal. Então, se tiver uma dificuldade, tem que dar mais instrução. Se tiver mais instrução e mais acompanhamento, tem que estar junto, porque ela está tendo uma dificuldade. Por exemplo, se for uma incerteza, então basta recursos instrucionais. Capacite melhor essa pessoa para que essa atividade deixe de ser uma coisa tão desgostosa, vamos chamar assim, tá? E passa a ser uma coisa pelo menos aceitável, já que com recursos instrucionais, elas capacitando, ela passa a saber melhor fazer aquilo. No que diz respeito à gestão de tempo é isso. No que diz respeito à liderança, tem mais uma série de outras coisas. Eu sugiro que você busque mais informações. Eu dei aqui algumas dicas, né? Enfim, as duas forças impulsoras, mas busca mais informações com questão de liderança, né? Que é trazer a pessoa para perto para fazê-la, motivá-la a fazer alguma coisa. Lembrando que motivação, isso é muito importante, motivação não é oba-oba. Oba-oba é legal, tranquilo. Mas motivação é dar um motivo para uma ação. E este motivo pode ser a busca de um prazer ou a evitação de um sofrimento, né? Localiza isso nela. Qualquer dúvida, estamos aí à disposição. É isso aí, Lívia. Bem, não chegou mais nenhuma questão? Não. Né, nenhuma dúvida. Anderson, tem mais alguma consideração que você gostaria de fazer a respeito do tema, do assunto que foi colocado hoje para a gente? Eu gostaria apenas de resumir, Lívia, no sentido de que o tempo é um recurso muito interessante que nós temos no que diz respeito a viajarmos ao longo do tempo. Por favor, você que está aí assistindo, presta muito mais atenção ao que diz respeito às suas atividades e principalmente o que você quer com elas, do que a quantidade de tempo, né? 15 minutos aqui, 5 minutos ali, né? Se você não está contente com o que você faz, tudo vai ser motivo para perda de tempo. Tudo vai ser uma sensação de perda de tempo. Você tem que estar mais focado em fazer aquilo que você decidiu fazer. Seja porque você gosta da atividade, ou seja porque essa atividade lhe traz resultados que sejam os que você gosta, né? Independente do mundo pessoal, do aspecto pessoal, familiar, social, afetivo, religioso, cultural ou profissional, busca aquilo que você deseja fazer. E, obviamente, planeje alcançar isso. Mais uma vez, só lembrando, resumindo a história, a realidade é dura. Só os fortes sobrevivem. Decide o que você quer, o que você não quer e o que você quer manter. E planeja em cima disso. Usa a agenda de forma produtiva, usa essas dicas. Isso é para fechar, então, é a última mensagem que eu gostaria, então, de passar para você. Eu realmente espero que você tenha o prazer da tarefa cumprida, da tarefa realizada.
É isso aí, Lívia. Obrigada. Eu lembrei, você falando aí agora, Anderson, eu lembrei até daquela questão que colocam muito, né? Que a gente sempre arranja tempo para fazer aquilo que a gente quer. Pois, né? exato. É bem interessante. Eu acho que é por aí. Bem, nós não temos mais questionamentos, não chegou mais nenhuma pergunta para a gente. Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui na videoconferência sobre a administração do tempo. Anderson, muito obrigada pela explanação. O tema é extremamente interessante. Bom. Acho que vai ser de grande proveito para o nosso sistema, né? E muito obrigada por ter participado conosco. Eu é que agradeço, Lívia, mais uma vez, sinceramente mesmo, de ter tido essa oportunidade de passar para vocês algumas dicas, algumas ferramentas que efetivamente têm se mostrado ao longo do tempo pelas pessoas que têm utilizado, ferramentas e dicas funcionais no que diz respeito ao uso do tempo. Eu realmente espero ter sido útil a vocês, estou à disposição, né, para futuros contatos e, mais uma vez, eu é que agradeço a participação. Muito obrigado, Lívia. Obrigada. Gostaria de agradecer a todos, aí aos polos que estão nos acompanhando, que são os polos de Araraquara, Campinas, Pirajuí, Presidente Venceslau, o auditório sede da SAP e Taubaté, e todos aqueles que nos acompanharam via streaming também. Eu gostaria de dar alguns recados antes de terminar. Gostaria de lembrá-los que as perguntas feitas pelo Anderson para a emissão de certificado, elas devem ser enviadas para o seguinte e-mail: ckadrh@gmail.com, né? Repetindo, ckadrh@gmail.com. Vai aparecer aí na tela para vocês agora. Gostaria de lembrar também que existem alguns dados que devem conter aí nesse e-mail, que são o nome completo do servidor, número do RG, a unidade e o cargo. Sem esses dados não é possível a emissão do certificado de vocês, tá bem? Nome completo, número do RG, unidade e cargo. Gostaria de lembrar vocês que daqui a alguns dias essa videoconferência ela vai estar disponível, tá bem? No site, no seguinte endereço, www.escolasdegoverno.sp.gov.br. Tá? Repetindo, www.escolasdegoverno.sp.gov.br. Eu gostaria de agradecer a participação de todos aqui e espero vocês numa próxima videoconferência, num próximo assunto abordado. Tenham um bom dia.